uma videoaula da revista Ameira. Nesta videoaula, vamos tratar dos aspectos técnicos de topografia para a regularização fundiária urbana, o REURB. Se inscrevam no canal e recebam as notificações das próximas videoaulas. A REURB foi criada pela Lei 13.465, de 11 de julho de 2017. Foi regulamentada pelo Decreto número 9.310, de 15 de março de 2018. Nós temos, então, basicamente, 3 tipos de REURB. O REURB S, de caráter social, para famílias de baixa renda, ocupando núcleos urbanos informais existentes antes de 22 de dezembro de 2016. Ele é gratuito e tem que preencher certos requisitos. A REURB E é REURB de cunho específico para ocupantes de núcleos informais existentes antes de 22 de dezembro de 2016. No entanto, os custos são pagos pelos ocupantes. E a terceira modalidade é o REURB I, que é REURB inominado, para ocupantes de loteamentos regulares implantados antes da Lei do Parcelamento do Solo, que é a Lei 6766, de 19 de dezembro de 1978. Esta modalidade de REURB ela é pouco divulgada. No entanto, nesta modalidade de REURB, basta a planta georreferenciada, com anuência dos confrontantes, memorial descritivo georreferenciado, declaração do Poder Público Municipal informando a data de ocupação da parcela, além do requerimento e outra declaração da Prefeitura que a parcela a ser regularizada está inserida no núcleo urbano com citação dos serviços públicos. A atividade da REURB é multidisciplinar. Os profissionais de engenharia de agrimensura e cartografia participam em mais de 50% dos trabalhos, dividindo a atividade com advogados, com ambientalistas, e outros profissionais. No entanto, mesmo não sendo a atividade principal, esses profissionais da área de topografia devem conhecer alguns aspectos da legislação, como certificado de regularização fundiária, CRF, legitimação de posse, legitimação fundiária, procedimentos administrativos e cartoriais do projeto de regularização fundiária, além de um conhecimento básico da legislação ambiental. O profissional deve ter conhecimento das normas técnicas do georreferenciamento de imóveis urbanos, mesmo na versão preliminar. Estas normas ainda não foram publicadas. No entanto, o decreto regulamentador da lei da REURB utilizou alguns elementos destas normas, como a necessidade de levantamento georreferenciado ao sistema geodésico brasileiro, precisão posicional, coordenadas tridimensionais, já que vai ser criado um plano topográfico na altitude média, as distâncias e a área da parcela no plano topográfico local, o código geolocalizador da parcela, que é formado pela latitude, longitude e altitude, entre outros itens. Então, a atividade desses profissionais já inicia no ato da demarcação urbanística, que, no seu artigo 12, diz que o poder público
poderá utilizar o procedimento de demarcação urbanística com base no levantamento da situação da área a ser regularizada e na caracterização do núcleo urbano informal a ser regularizado. Então, o auto de demarcação urbanística será instruído com os seguintes documentos: planta e memorial descritivo da área a ser regularizada, das quais constarão as medidas perimetrais, a área total, os confrontantes, as coordenadas georreferenciadas dos vértices definidores de seus limites. Bem, o levantamento topográfico poderá ser feito com técnica GNSS a partir de um marco da rede de referência cadastral ou utilizando a topografia convencional. Em mais de 90% das cidades brasileiras não tem a rede de referência cadastral. Está praticamente tudo por fazer. Neste caso, o profissional vai implantar um par de marcos na área a ser regularizada para servir de apoio para os levantamentos topográficos. A implantação desse marco deve ser feita com técnica GNSS, utilizando receptores geodésicos de alta precisão, em poligonal fechada com 2 vértices da RBNC, para termos, após o ajustamento, os dados de precisão destes marcos. Existe no decreto um capítulo especial sobre a topografia. Esse capítulo é denominado Levantamento Topográfico Georreferenciado, que no artigo 28 diz: para fins do disposto nesse decreto, considera-se levantamento topográfico georreferenciado o conjunto de levantamento planealtimétrico e cadastral com georreferenciamento de que trata o inciso 1 do artigo 35 da Lei do REUR. Outros levantamentos georreferenciados necessários para a elaboração do projeto de regularização fundiária. A planta do perímetro da área total a ser regularizada e mais a planta de cada parcela. Memorial descritivo da área geral e de cada parcela. Descrições técnicas das unidades imobiliárias e outros documentos em que se registrem os vértices definidores de limites com o uso de métodos e tecnologias que estiverem à disposição e que se adequarem melhor às necessidades, segundo a economicidade e a eficiência em sua utilização. Ainda, o artigo 29 diz: os levantamentos topográficos georreferenciados serão realizados conforme as normas técnicas para serviços topográficos da ABNT e disposto no Decreto 89/817, de 20 de julho de 1984, que são as normas técnicas da Diretoria do Serviço Geográfico do Exército. Dentre alguns itens, parágrafo 1º, os limites das unidades imobiliárias serão definidos por vértices georreferenciados ao Sistema Geodésico Brasileiro. O vértice definidor do limite terá natureza tridimensional e será definido por suas coordenadas de latitude, longitude e altitude geodésica. O erro posicional esférico do vértice definidor do limite deverá ser igual ou menor a 8 centímetros de raio. Ou seja, esta precisão posicional já está prevista nas normas técnicas para georreferenciamento de imóveis urbanos, cujo documento final ainda não foi publicado. O erro posicional de que trata o parágrafo 3º terá menor magnitude conforme a avaliação do impacto da propagação dos erros, considerados o desenvolvimento de projetos urbanísticos e de infraestrutura, o registro de propriedade
a prevenção de riscos e demais projetos de arquitetura e de engenharia. O responsável técnico realizará a avaliação dos impactos da propagação dos erros, de que trata o parágrafo 4º, previamente à execução do levantamento topográfico georreferenciado. O levantamento topográfico georreferenciado será remetido eletronicamente pelo profissional legalmente habilitado ou pelo órgão público responsável pela sua execução ao Sistema Nacional de Gestão de Informações Territoriais, na forma estabelecida no manual operacional do referido sistema. Isto está previsto nas normas, mas ainda não é do conhecimento dos profissionais, visto que a sua publicação ainda não foi efetivada. A equipe que elaborou a norma foi composta por conselheiros do CONFIA, professores e especialistas convidados. No entanto, com o final do mandato destes conselheiros, houve desmobilização da equipe. Então, há necessidade, e esta necessidade é urgente, de efetuar as correções finais desse documento e efetuar a sua publicação. Outras normas do SINTER já estão definidas, como, por exemplo, as normas técnicas para os cartórios, onde, no final do mês, o registrador deverá enviar para o SINTER a listagem das matrículas georreferenciadas no período. No entanto, em se tratando de imóveis urbanos, ainda não houve o início efetivamente dos trabalhos, mesmo porque as prefeituras deverão se organizar com a criação ou adaptação de um departamento específico para esta atividade e a definição de profissionais que farão a homologação das peças técnicas na prefeitura para posterior encaminhamento ao cartório do registro de imóveis. Então, o Sistema Nacional de Gestão de Informações Territoriais disponibilizará serviço geoespacial de visualização do levantamento topográfico georreferenciado e das parcelas confrontantes para auxiliar os poderes públicos, os gestores de cadastro imobiliário e os oficiais de cartório de registro de imóveis na conferência do posicionamento das distâncias dos vértices e da área para fins de obtenção do código identificador unívoco do imóvel internacional. Então, além do código geolocalizador já tratado, cada imóvel terá um CIB, que é um Código Imobiliário Brasileiro. Inicialmente foi chamado de CIN, Código Imobiliário Nacional. Posteriormente é transformado em CIB. Cada imóvel urbano ou rural terá este código. No projeto de regularização fundiária, de uma maneira genérica, o projeto de regularização fundiária conterá, no mínimo, levantamento topográfico georreferenciado subscrito por profissional legalmente habilitado, acompanhado de ART, que demonstrará as unidades, as construções, o sistema viário, as áreas públicas, os acidentes geográficos e os demais elementos caracterizadores do núcleo a ser regularizado. A planta do perímetro do núcleo urbano informal, previsto na demarcação urbanística, o estudo preliminar das desconformidades e das situações jurídicas, o próprio projeto urbanístico, os memoriais descritivos, geral e para cada parcela,
as propostas de soluções para questões ambientais, urbanísticas e de assentamento dos ocupantes, quando for o caso. Estudo técnico para a situação de risco, quando for o caso, aí entra também a defesa civil. E o estudo técnico ambiental, quando for o caso, no caso de APPs, já que a APP terá sua dimensão flexibilizada, mas não eliminada. Cronograma físico de serviços e implantação de obras de infraestrutura essencial, compensações urbanísticas, ambientais e outras quando houver definidas por ocasião da aprovação do projeto de regularização fundiária. Então, podemos ver que a presença de um profissional da área de topografia se faz necessária em todo o processo. A rede de referência cadastral municipal necessária para o georreferenciamento de imóveis urbanos e também no projeto da REURB deverá ter marcos na área urbana, né, implantados de acordo com a norma técnica da BNT, a NBR 14166, que é a norma da Rede de Referência Cadastral Municipal. No entanto, a grande maioria das cidades não tem essa rede, algo em torno de 80%. Então, tem tudo por fazer. É um grande mercado de trabalho para esses profissionais. Então, no caso de não existir essa rede, o profissional vai implantar um marco se utilizar somente a técnica GNSS ou 2 marcos se fizer uso híbrido, utilizando também a topografia convencional. Aqui nós temos o modelo de memorial descritivo utilizado para o georreferenciamento de imóveis urbanos, aplicado também na REURB. É um modelo de memorial descritivo de forma tabular, é o mesmo utilizado no georreferenciamento de imóveis rurais, no CIGEF, com algumas alterações. A inclusão dos endereços do imóvel, do proprietário e do responsável técnico, com possibilidade de ter ali o seu e-mail, o WhatsApp. A descrição tabular do perímetro com as coordenadas dos vértices, incluindo a altitude, já que vai ser criado um plano topográfico local para se ter as coordenadas topográficas locais, x e y, e gerar, dessa forma, a planta real do terreno, no plano do horizonte ou plano topográfico local. Então aqui nós temos as coordenadas que podem ser geodésicas, sexagesimais, latitude e longitude, ou coordenadas planas no sistema UTM, abscissa E, a ordenada N e a altitude H. Aqui nós temos alguns dados do memorial descritivo que deverá ser assinado pelos confrontantes, né? Tanto a planta quanto o memorial descritivo. E que a área e as distâncias deverão ser calculadas no plano topográfico local. E a planta para o cartório deverá ser também no plano topográfico local. Nós temos aqui um modelo de planta de um imóvel urbano, né? Nós temos o lote e as medidas perimetrais, né? Nós temos os confrontantes que darão anuência, né? Espaço para assinatura do profissional da prefeitura, uma amarração do lote em relação a uma esquina mais próxima, as coordenadas do centro do lote para possibilitar a visita do registrador mediante
o GPS, que está disponível hoje no seu celular, uma imagem onde se dá evidência ao lote e à quadra, fornecendo uma visão espacial do lote, né? Pode ser uma imagem aerofotogramétrica ou mesmo uma imagem do Google. No futuro, nós teremos a matrícula na primeira página com o memorial descritivo, com todas as informações do imóvel, e na sequência uma imagem com a localização do lote. Isto vai dar uma qualidade muito boa para as matrículas. Para o leigo, né, ele vai considerar isto aqui como uma fotografia do seu imóvel. Então, nós temos na REURB muita desinformação na questão de aspectos para a topografia. Se não, vejamos um exemplo. A Prefeitura de Porto Alegre tem em diversos departamentos profissionais da área, engenheiros agrimensores e engenheiros cartógrafos. No entanto, na área de habitação, não tem nenhum desses profissionais e, ao ver um projeto de regularização fundiária oriundo desse departamento, as plantas não eram georreferenciadas, os memoriais descritivos não eram georreferenciados e eram descritivos do tipo ao norte com fulano de tal, ao sul com fulano de tal. Provavelmente essas peças técnicas vão retornar para serem refeitas. Então, é um mercado de trabalho muito grande para os profissionais da área, principalmente no que se refere ao georreferenciamento de imóveis urbanos. E, no caso da REURB, cada lote da REURB georreferenciado é mais um lote urbano entregue ao cartório com as coordenadas dos vértices georreferenciadas. Então, nós temos aí pela frente um enorme mercado. Basta ter a norma técnica publicada, isso deve ocorrer em seguida, né? Temos também a norma do cadastro técnico multifinalitário, que está pronta para ser votada no Congresso, já passou por todas as comissões, e nós temos, então, 2 diplomas legais, 2 normas para atuação nesta área. Então, o profissional que tiver interesse em entrar nessa área da regularização fundiária deverá ter acesso às legislações, principalmente ao decreto regulamentador da REURB, à própria lei da REURB, e ter em mãos as normas técnicas de georreferenciamento de imóveis urbanos, mesmo de forma preliminar, já que não foi oficialmente publicada.